As conversas cabulosas, né, Constantino, vão produzindo resultados efetivos. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele, ex-ministro, ele subia morro do Rio sem proteção, né? Ele estava à vontade. A dama do tráfico, como lembrou o Silvio, visita a convite, né, ao Ministério da Justiça também. E agora eles ainda não atribuíram também isso ao Bolsonaro. Ainda não deu, mas eles estão investigando. E ele recomenda, calma, vamos ver aí o que aconteceu, não vamos sair acusando. Tudo que eles fazem com relação a quem não votou no Lula, aí com eles deve ser seguido. Calma, é evidente que houve aí a cumplicidade entre bandidos presos e bandidos soltos. Ali, são tantos do governo Lula, que se você gritar um pega ladrão aí numa reunião de ministério, você vai ter uma daquelas cenas que o Nelson Rodrigues escrevia, quando alguém gritava olha o rapa, perto de Camelôs do Rio, né? Que ele dizia que até os inocentes absolutos saíam em desabalar da carreira. É isso. Agora, vamos ver se todos os protocolos tivessem funcionado. Vocês viram o rosto dos caras que fugiram, né? Dá para ter uma ideia do que eles são capazes de fazer. Pois bem, o ministro dos Direitos Humanos estará ao lado deles. O espanto não para. Ele está na comitiva do Lula para descansar do carnaval. É esse que fica sempre irritado, né? Ele está sempre irritado com alguma coisa. Os direitos humanos que ele defende aí estão claros, né? Quais são e para quem são reservados e a quem são reservados. Agora, Silvio, você diz tudo. Esse pessoal acha que nós vamos esquecer essa fuga aí do presídio? Ele não tem nada a ver com isso? Ele não é a favor. O que ele tem a dizer sobre o caso? É a primeira vez que isso acontece. Isso é perigosíssimo. Há muito tempo, as organizações criminosas que ele conhece tão bem e que defende com tanta veemência, controlam os presídios. Agora está claro que controlam a direção do presídio. A direção, os diretores. Esse tipo de fuga só pode ocorrer com a participação ativa, uma participação ativa ou por omissão dos que dirigem o presídio. Quem é que vai falar por eles? Quem é que vai investigar esse caso? Isso sim é crime. Não que esse acompanhante das viagens do Lula fica tentando transformar em delito porque pode ser atribuído a um inimigo político. É um dado que eu estava procurando, porque eu não acreditava que isso tinha acontecido também. Dobrou o número de, não sei exatamente quantos são, mas é muito grande, o número de formados pelas faculdades do Lula, federais, que recebem o Bolsa Família, porque não tem como se manter. Então o Lula conseguiu isso aí com um programa social que, como resumiu à perfeição o ex-senador Jarbas e ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Todo o programa social, como dizia o Reagan, o Ronald Reagan, presidente americano, é dar emprego. Emprego é o grande programa social. Segundo, programa social é bom quando diminui o número de clientes. Aqui eles festejam o aumento. Mas, quando você tem gente com formação superior entrando num programa, você está num programa social, você fracassou num lado ou no outro. O Lula fracassou nos dois. Bolsa Família, eu já apontei algum dos buracos dele. O principal é aumentar
em vez de diminuir. Segundo, olha a faculdade do Lula para que serve. Para criar doutores, para a formação de doutores que continuam clientes porque não aprenderam do Bolsa Família, porque não aprenderam nada. Nada. Eu digo que o Lula me causa uma repulsa especial porque ele conheceu a pobreza. E ele não tem nenhuma compaixão por pobres. Zero. Quem conheceu a pobreza sabe, né, o horror que é a vida sem esperança. O Lula proíbe as pessoas de sonhar. O pobre, que é cliente do Bolsa Família, e pode fazer faculdade ou não, esse cara não pensa assim nas pirâmides do Egito, em conhecer o exterior. Ele não sabe que existe vida além de sobreviver de hoje até amanhã. Para os bolsistas do Lula, e ele precisa da pobreza para se eleger, por isso o horizonte é 1 metro além. É você viver, sobreviver até o dia seguinte para comer. Então, quem faz isso, depois de ter sido pobre, ele sofre de um tipo de disfunção que, para mim, olha, figura entre as coisas mais cruéis que eu já vi numa pessoa. Quanto à dupla aí, especificamente, ele não inaugura conjunto de casas populares, não, né? Porque o Boulos pode invadir, a menos que o Boulos, agora que é candidato a prefeito, tenha subido o sarrafo. Agora ele só invade residências mais agradáveis, né? mais hospitaleiras. Aí está se guardando para invadir os jardins, aqui, bairros de classe média. Mas até agora o Lula não teve coragem ainda por conhecer parte do Boulos. E só acrescentar o seguinte, a convocação do ex-presidente Bolsonaro não tem nada de provocação, a mensagem é pacífica, né? Não levem nenhuma palavra de ordem, então é esta, tá? Estamos aqui em defesa do Estado Democrático de Direito, não tem nada de golpista e não é eleitoral. Sim. Então o TSE não pode falar, é antecipação de campanha, não tem nada de eleitoral. Ela deveria estar sendo olhada agora por todo mundo, não com esses laivos de medo, aí, será que vão deixar e tal. Olha como o Brasil está estranho. Isso. É normalíssimo qualquer tipo de manifestação tem que ser visto como normal dessas manifestações assim. Em 1998, em novembro de 98, o presidente Fernando Henrique Cardoso se reelegeu com uma vantagem esmagadora sobre o Lula. E a eleição tinha acabado de acontecer. Em janeiro, o Tarso Genro escreveu um violento artigo, publicado pela Folha de São Paulo, com a palavra de ordem fora FHC. Por nada. Por nada. O FHC, o que ele tinha feito de crime contra o PT? O PT disse que era uma farsa, o Plano Real resultou numa moeda estável. O PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Até isso. O PT votou contra todas as medidas ligadas ao início do processo de privatização. E queria a queda do presidente, que vencera no primeiro turno. Nada. Ninguém viu nada demais e eu também não vejo. Sim, é uma loucura, tá, uma vinda do PT, para mim é normal. Deixa pedir o que quiser, ninguém deu bola. Agora, estão pedindo estão pedindo a normalização do país, né? A redemocratização efetiva do país, que está claramente fora da lei. É uma coisa boa para o Brasil. Isso aí a gente deveria
tratar desse tipo de assunto Sim. na véspera, num país normal. Claro. Estamos tratando desde já porque o Brasil vive o que o ministro Marco Aurélio chama de tempos estranhos, mas eu prefiro chamar pela expressão correta, né? Vive em tempos que são fora da lei. Eu acho que está tudo dito aqui. O Brasil perde tempo demais com coisas que não aconteceram, que não houve. Então você primeiro faz a denúncia sobre um fato grave, né? Houve um golpe de Estado. Aí eles descobrem que não, golpe de Estado não, senão eles não estariam aqui para dizer isso, estariam na cadeia. É tentativa de golpe de Estado. Aí eles começam a provar que essa tentativa foi patrocinada por alguém, vão atrás dos patrocinadores. A história aqui se dá ao contrário. Primeiro você faz a denúncia para depois investigar as provas que não existem de que o que está dizendo, o que você está dizendo não é uma fantasia. Não houve golpe nem tentativa, meu Deus do céu, por um motivo muito simples. Pode ligar aí um ao outro 300 mil depoimentos, recados, pode ligar conversas e tal de gente. Precisa acabar com isso aí, Lula não devia assumir. Então você parte até de desabafos de qualquer coisa para chegar a uma conspiração que para qualquer pessoa que tenha mais de 10 neurônios na cabeça é uma coisa mais sofisticada. Eu entendo que um Lula acredite até numa coisa dessa. Ele não acredita, o Lula é um mentiroso compulsivo. Mas ele podia, pela ignorância, até achar, ele não sabe bem o que é golpe. Não sabe. Se é golpe de esquerda, não existe, é o povo que quis. Se é uma eleição de direita, vira golpe, tá? Isso não vale. Mas ministros do Supremo Tribunal Federal, professores de direito constitucional, políticos habituados, que deveriam se habituar a conhecer a história, a ler os capítulos da história, qualificar de golpe, que aconteceu até agora no Brasil, é uma brincadeira. Transforma qualquer juiz que encampe essa acusação em suspeito. Em suspeito. Agora, tudo é o Bolsonaro. Tudo deve ser responsabilidade do Bolsonaro. Ele é o culpado por tudo. Mortos pela Covid, o Brasil vai bem, o PIB não foi melhor por causa do Bolsonaro. O agro seria melhor, o agro é fascista porque vota no Bolsonaro. Eles têm uma fixação pelo Bolsonaro que resultou num fenômeno único. Os que venceram a eleição, oficialmente, eles continuam no terceiro turno, interminável, que eles só vão sossegar quando eles prenderem o Bolsonaro. Eles querem botar na cadeia, para igualar, por aí, o Lula, esse sim, um criminoso cuja capivara é de impressionar chefão do PCC, esse sim. Esse está solto, foi absolvido pelo Supremo, né, e pela TV Globo, oficialmente, né, pelo juiz que temos, o senhor não deve nada à justiça e tal. Isso acontece. Agora, meu Deus do céu, você apresenta como prova do crime, como prova da tentativa de golpe de Estado, uma depredação que contém atos criminosos, claro, e que devem ser punidos, em que havia até um carrinho de algodão doce. Você pega assim, recados trocados em grupos de WhatsApp, de militares, pronto, é a conspiração. Quem viu o golpe de Estado, e eu vi golpe de Estado, é diferente. É diferente, é uma coisa mais séria. E acompanhamos, todos nós, vários, no exterior, é uma coisa séria. É planejado. Aqui, eles inventam quem é o chefe, quem é o responsável por isso, e pegam
no local, né, no epicentro da tentativa de golpe, um general que era um dos auxiliares mais próximos do presidente da República, e diz, não, esse não, ele está lá, né, no palácio que seria o ocupado pelos golpistas. E você tira, esse não. Então é tudo uma tentativa, mas de república bananeira, de criar um fato que não para em pé porque não é verdadeiro. Ponto final. Os fatos prevalecem. Um dia, o problema é que estamos vivendo o pior momento, o inferno aqui, né? Um dia tudo isso vai ser visto por historiadores e pelas gerações de brasileiros que, tomara, sejam bem melhores que a atual, em número e em qualidade, também vai ser visto como uma piada brasileira. Só que a piada é muito dolorosa, morre gente. Gente perde meses ou anos de vida porque está acontecendo um momento de loucura na geleia geral que é o Brasil. Graça, né? Que se o Piotr levantar e por um gesto qualquer cair assim, ó, dá processo que dura um ano. É o milagre dos óculos voadores. Ali dele é o seguinte, se eu fosse juiz, né, se fosse um caso normal, num país normal, eu diria assim, como é que é? Você tem provas e não quer apresentar? Tá bom, então você está condenado. Encerra o caso e vão parar de perder tempo. Ocultação de prova. No Brasil, você tem a prova que a vítima não quer apresentar. E você não dá acesso a essa prova ao suposto agressor. Vamos lá, o que vimos, como bem lembrou o Piotr, foi o ministro chamando de bandido, o que configura um crime contra a honra, chamando de bandido um dos agressores, como ele chama. Eu quero ver a outra parte. Se houver algum, na pior das hipóteses, se houver uma réplica ou alguma coisa parecida dita pelo acusado, 1-1, empatou. Foi um bate-boca, com o qual nós estamos perdendo tempo, o Brasil está perdendo tempo, a Polícia Federal mentindo para configurar um crime de injúria em tumulto com Moraes. Nós estamos perdendo tempo, todo esse tempo, por causa de uma mentira contada por um ministro e encampada por outras autoridades. Mas, até agora, o ônus da prova cabe ao acusador. Sim. Ele não só não apresenta a prova, o acusador, como nega ao acusado acesso a ela. Que tal? O que estamos vendo é que nesse ano, como bem lembrou o Silvio, o que parecia um caso restrito a essas questões aí do golpe de 8 de janeiro, os que eram a movimentação dos inimigos da democracia, agora passa a valer para bate-boca se aconteceu. De aeroporto, com esse carnaval todo que o Silvio resumiu, busca apreensão, porque o ministro se sentiu ofendido por alguém que ele chamou de bandido, e é tão grave o vídeo que ele não quer mostrar. Isso aqui já passou da conta, até se fosse um enredo de um filme, de um livro de realismo fantástico, de um autor de realismo fantástico, seria um exagero, né? É o Garcia Marques. Acharia isso aí ridículo demais para tentar transformar numa brincadeira, né, ou numa fantasia fictícia, da ficção, que ele foi um dos craques. Está demais, né? O Brasil está ficando uma piada das piores, porque não tem graça nenhuma. Eu queria acrescentar alguns registros, hein? Primeiro, o Egito procura, apesar dessas injunções todas e circunstâncias que tem que driblar o equilíbrio precário, mas ele procura não agravar o conflito.
Eles mantêm relações com Israel, né, já serviram de ponto de saída, né, o território egípcio já foi ponto de saída de alguns reféns, fez negociações, vai o Lula aqui com a sua monumental ignorância histórica, cultural, bélica, fazer bobagens lá e se meter num conflito com um discurso radical que o país não encampa, não aprova. O Brasil não acha isso. Primeiro, quanto a fatos, qualquer guerra de que eu tenha conhecimento, isso nunca aconteceu. Ele não tem conhecimento de guerra nenhuma, aliás, ele não tem conhecimento algum. Por quê? Só pode saber de alguma guerra se você ler algum livro, se você fizer algum curso, se você aprender com alguém. Ele próprio, naquele vídeo famoso, né, da conversa com o Flávio Rangel, o nosso grande homem de teatro, ele disse, não fui à escola por preguiça, não estudei por preguiça. Ele poderia, sim, ter ido além do ensino fundamental. E também disse que leitura é pior que exercício em esteira. Uma das agravantes dessa história aí, vocês percebem que o discurso é muito bem escrito, certamente, por um diplomata, com a revisão do chanceler. A linguagem é a linguagem da esquerda mais agressiva antissemita. E o Lula está encampando. Isso aí o que mostra também que o Itamaraty está aparelhadíssimo. Aparelhadíssimo. Israel nunca começou guerra nenhuma, das tantas que já houve lá desde que foram criados, né? A ONU criou 2 estados. Quem não aceitou foram os palestinos, incitados por árabes. Israel sempre foi agredido e reagiu. E agora, mais uma vez. O Lula certamente ignora, né? Uma besta. Entre os reféns ainda está um brasileiro. Existe um bebê israelense, não se sabe se vivo, ainda que não aparece. Não apareceu entre os reféns devolvidos a Israel. Israel luta pela sobrevivência, porque o que o Hamas prega é a destruição de Israel. A destruição. É um Estado que luta pela sobrevivência legítima e reconhecida por quem não é tão imbecil quanto é o presidente Lula. Ele já nem tem o cuidado de se referir ao governo israelense. Ele fala Israel. Podem notar que não é o Netanyahu, que é o Hitler dos tempos modernos, não. Israel. Agora, ele não sabe de nada que tenha acontecido de tão grave nas guerras anteriores. Veja um campo de concentração. Veja um filme. Peça a alguém, entre os tantos assessores vadios que tem, para localizar um vídeo qualquer e vai ver o que foi o Holocausto. Pois o que prega o Hamas é a destruição, primeiro de Israel, e depois de todos os que não professem a sua religião, ou o que eles chamam de religião, porque aquilo é uma deturpação de todos os preceitos religiosos ali, que tem o mínimo de compaixão pelos outros. Não aceita a existência de alguém diferente do militante do Hamas. Então o Lula está envergonhando o Brasil, está envergonhando, né, brasileiros que pensam, e só não está envergonhando a ele próprio porque você, para isso, precisaria ter vergonha, o que sempre faltou ao Lula.